Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. Este é o último dia e costuma-se recordar o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, no capítulo 7, que no último dia aí diz assim, o grande dia da festa, não é? O Senhor nos guarde, o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, que nesta noite porque ainda é tarde, mas daqui a pouco será noite, nós tenhamos uma oportunidade a mais de ser enriquecidos na plenitude da graça do Senhor. Eu quero pedir que abram, por favor, a apostila, no tópico de número 4, por favor. Prazer em ver os irmãos que atuam ali, eu sou muito grato pela eficiência dos irmãos. Os irmãos querem dizer aleluia pelo bom trabalho que aquela equipe faz, podem dizer? Deus a todos abençoe. Estejam prontos, por especial gentileza, para iniciarmos imediatamente no item de número 4. O que temos que fazer para sermos achados fiéis? Nós já vimos que Deus é fiel. Nós já vimos que a palavra de Deus é fiel. Nós já vimos que a Bíblia menciona vários homens e mulheres que foram fiéis. Nós já vimos que Deus requer a presença de homens fiéis, de pessoas fiéis na igreja. Agora, nós nos viramos para nós mesmos e fazemos a pergunta que poderá ser a chave de uma vida de completa fidelidade. A pergunta é esta: que devo fazer para que eu seja achado fiel? Não esqueçam desta expressão que é bíblica, ser achado fiel. Ou seja, aí vamos usar uma ilustração. O Espírito Santo, olhando para a igreja do Senhor, de banco em banco, de cadeira em cadeira, de pessoa em pessoa, ele está dizendo, achei um fiel, achei um fiel, achei uma fiel, achei outro fiel. Que Deus nos ajude para que cada um de nós, nesta noite e sempre, seja achado fiel, para a glória de Deus. Bom, a primeira sugestão que nós damos aqui é esta: devemos ler a palavra de Deus. Eu apreciaria que os irmãos lessem. Eu vou ler, mas apreciaria que os irmãos me acompanhassem juntos. Eu estou no tópico número 4, agora o subtópico número 1. Vamos lá? Devemos ler a palavra de Deus e praticar o que ela nos recomenda. E eu sugiro que nós recordemos a palavra de Deus a Josué. Não vamos desdobrar o assunto lendo em Josué, porque há muita coisa para dizer, mas fica a sugestão. Aqui eu estou usando 2 verbos. Devemos ler e depois devemos praticar. Os irmãos se lembram de haver lido na epístola que o nosso querido irmão Tiago escreveu, que não basta ser ouvinte da palavra, é preciso praticar. As pessoas que ouvem a palavra de Deus e não a praticam, Jesus disse que se assemelham a alguém que construiu uma casa sobre a areia. Eu lhes peço, por favor, que leiam, podem ler o mais dinâmico que puderem. Número 2. 1, 2, 3. Visto? Eu quero pedir que repitam a última palavra da sentença. Existem algumas coisas na vida, irmãos, que nós nunca conseguiremos se não for com determinação. Existem algumas coisas que são instintivas. São o quê? Existem outras que são intuitivas. São o quê? Mas há outras que são resultado de uma determinação. Quando um pintinho nasce, não precisa ser determinado para ir procurar água.
Quando uma criança nasce, não precisa de nenhuma determinação para mamar. Agora, na vida normal, consciente de cada um de nós, algumas coisas dependem de determinação. Ao terminar esta escola de atualização teológica, que o Espírito de Deus nos ajude a compreender que ser fiel não é uma coisa que acontece por acaso. Ser fiel é também o resultado de uma determinação. Se o irmão não se incomoda de atender o que eu vou pedir, não é obrigado a fazê-lo, mas se puder me atender, Deus seja louvado por isto. Eu lhe peço a gentileza de estender a sua mão como eu estou estendendo. Muito obrigado. Põe esta mão no seu coração e diga: Senhor, com a tua ajuda, eu serei determinado a ser fiel. Se cada dia pela manhã nós disséssemos isto, que diferença faria na nossa vida, pastor Renato, se ao acordarmos pela manhã, antes do café, antes de olharmos o primeiro contato que funciona aí nas mídias sociais, antes de qualquer outra coisa, nós pudéssemos orar a Deus, agradecer pela noite que passou e dizer: Deus, eu estou determinado a ser fiel. Oh, aleluia. Bom, eu tenho uns pensamentos que foram introduzidos aqui e eu quero passá-los. Um exemplo clássico na Bíblia de pessoa determinada é Daniel. A Bíblia diz a Daniel, capítulo 1, versículo 8, e Daniel propôs, mas em outra Bíblia, e dizem os entendidos que a palavra é mais coerente com o original. E Daniel determinou no seu coração não se contaminar. Determine no seu coração ser fiel. Faça um propósito claro diante de Deus de ser fiel. Aleluia, amados. Ninguém é fiel por acaso. Eu quero pedir que muito rápido, tão rapidamente quanto seja possível, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 9, versículo 8. Nós vamos ter este versículo na tela, mas use também do direito de abrir a sua própria Bíblia. Ok, Neemias capítulo 9, versículo de número 8. Alguém já encontrou? Diga amém. Olha aqui, olha o que está escrito. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança. Eu quero pedir que a escola repita as palavras do texto que eu li agora. Ou seja, até a palavra aliança. 1, 2, 3. Os exames de versículos hoje têm que ser rápidos, porque nós precisamos chegar ao final, mas não pode ser tão rápido que percamos a bênção. Primeiro, achaste o seu coração fiel. Onde se aloja a nossa fidelidade? Na mente? Não, no coração. E qual é a diferença entre fidelidade na mente e fidelidade no coração? Lendo a Bíblia e procurando descobrir o que é que Deus pede de nós, nós nunca encontraremos um versículo dizendo: filho meu, dá-me os teus rins, filho meu, dá-me os teus pulmões, filho meu, dá-me os teus pés. A única coisa que literalmente Deus pede de nós: filho meu, dá-me o teu coração, porque é nele que se aloja a fidelidade. Se Deus dissesse: dá-me a tua mente, o versículo deveria dizer: e achei uma mente fiel. Mas como Deus diz, agora, por que Deus está pedindo o coração? E em outro versículo diz que o coração é fiel. Porque se nós damos o nosso coração para Deus, é Ele que vai torná-lo fiel. Ou seja, ninguém é fiel por si mesmo. Mas uma coisa muito rápida: e achaste seu coração fiel perante ti. Você lembra da quarta-feira, quando eu estava falando? Santos perante os homens, fiéis perante Deus. É bíblico, não é? Está confirmado. Ok, perante ti. E fizeste com ele Primeiro Deus faz aliança e depois somos fiéis. Amém? Não.
Primeiro temos que mostrar fidelidade, ele faz uma aliança conosco. Eu queria pedir aos irmãos que levantasse uma das mãos e dissesse assim: contrato. Mais uma vez. Bonito, outra vez. Contrato. Agora a contramão. Aliança. Agora, vamos lá. Ok. É a mesma coisa? Qual é a diferença entre contrato e aliança? Você não vai encontrar na Bíblia que Deus fez contrato conosco. Deus não faz contrato com o homem. O homem faz contrato com outro homem. Deus faz aliança. Agora, pode ser que alguma pessoa queira fazer uma pergunta. Qual seria a pergunta? Quem é que está falando? É um gênio. Porque para fazer uma bonita pergunta tem que ser também inteligente. Qual é a diferença entre contrato e aliança? Vou falar isto ao seu ouvido. Contrato que uma pessoa faz com outra é baseado na desconfiança. Como uma pessoa desconfia da outra, então tem que fazer o contrato. Agora, a aliança é baseado na confiança. Deus não faz contrato conosco porque Ele tem direito de desconfiar de nós, mas nós não temos de desconfiar dEle. Agora Ele faz aliança conosco porque Ele confia em nós e nós confiamos nele. Eu acho que Ele mereceria neste momento um aplauso. Ok, muito bem. Eu queria pedir, por favor, que fossem ao Salmo 78, versículo de número 8. Alô, amados, Salmo 78, versículo de número 8. Salmo 78, versículo 8. Ok, já está, parabéns. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu, geração que não regeu o seu coração, que não administrou o seu coração, que não monitorou o seu coração, que não dirigiu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Guarde estes versículos. O nosso assunto, o assunto que me foi proposto por Deus para trazer aqui, por minha gentileza, o pastor Renato me deixou livre para escolher um assunto, e o Senhor me deu este, e pelo menos para mim ele tem sido importante. Ok, o que mais nós temos para ver? Hebreus 3 e 12, por favor. Hebreus, eu já vou ficar olhando porque esses irmãos são rápidos demais. Hebreus 3 e 12, Hebreus 3 e 12. Vede, irmãos, eu vou pedir que a escola leia. 1, 2, 3, por favor. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau. Qual é a parte do nosso ser que deve ser o centro da nossa fidelidade? Nosso coração. Os versículos estão aí, apontando com muita clareza, com muita objetividade. Vamos agora para o próximo ponto. O próximo ponto é o ponto de número 3. Devemos procurar imitar a Deus. Imitar a Deus. Imitar a Deus. Algumas coisas em Deus que, por mais que nós queiramos, nós nunca vamos poder imitar. Mas há algumas coisas em Deus que nós podemos imitar. Por exemplo, não adianta querer imitar a Deus na sua onipotência. Não adianta querer imitar a Deus na sua presciência. Mas é muito bom querer imitar a Deus na sua fidelidade. Se os irmãos desejam, eu lhes sugiro que anotem Efésios 5 e 1. E já vou ler. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo nos dá duas opções, e são conciliáveis
e são absolutamente importantes. Em uma opção, Paulo diz: sede meus imitadores. Na outra oportunidade, ele diz: sede imitadores de Deus. Mas quando ele diz sede meus imitadores, isso é como eu sou. Então, na verdade, o padrão não é um homem imitar outro homem. O padrão é um homem imitar a Deus. Só que, quando um homem imita a Deus e se sai bem, ele merece ser imitado. Aleluia, amados. Glória a Deus. Vamos para o ponto de número 4. Pode ler, por favor? Se eu dispusesse de 45 minutos aqui, só para este tópico, eu usaria. Isso aqui é extraordinário. Sabe, varíola pega? Sim ou não? Pega. Varíola pega. Agora eu vou dizer uma coisa: infidelidade pega mais do que varíola. Infidelidade pega mais do que varíola. Se uma pessoa conviver, se uma pessoa regular, não vou dizer que é infiel nem infiel, se uma pessoa regular conviver com uma outra pessoa infiel durante 30 dias, a possibilidade de aquela que se aliou à outra se tornar infiel é completa, é absoluta, porque é transmissível. Agora, isso pode nos dar tristeza, mas eu vou mudar a sentença e ver se ela nos produz alegria. Se alguém conviver com uma pessoa fiel durante 30 dias, vai adquirir hábitos fiéis. Hábitos fiéis. E vou lhes dar um exemplo extraordinário na Bíblia. Eu até deixo como sugestão. É um prazer muito grande para mim propor aos irmãos. Aqui é um grupo seleto, um grupo precioso de pastores, e eu me dirijo a eles primeiramente, principalmente. Eu sugiro aos amados pastores aqui presentes que no tempo oportuno não apenas leiam, porque sempre leem, mas que estudem detidamente o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o capítulo da conversão de Saulo de Tarso. E depois eu sugiro ainda que compartilhe com outras pessoas as lições. Impressionante. Eu tenho uma paixão pela Bíblia e uma paixão particular por Atos 9. Atos 9, o inimigo de Jesus está viajando e antes de chegar à cidade de destino, tudo foi interrompido com um clarão que se manifestou. E a história é muito conhecida. Jesus apareceu a Saulo de Tarso. A primeira demonstração de que Saulo estava sendo impactado positivamente é que ele chamou o personagem principal daquele evento de Senhor e fez a pergunta-chave, que é uma prova de que alguém realmente é crente: que queres, Senhor, que eu faça? O Senhor lhe orientou, disse: vai até a cidade de Damasco, à rua direita, e lá te será dito. Agora, irmãos queridos, se querem anotar, eu vou lhes dar aqui alguns nomes que nunca podem ser esquecidos. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo em que Saulo se converteu ao Senhor, Deus pôs algumas pessoas no caminho de Paulo. Vamos repetir? Deus pôs algumas pessoas no caminho de Paulo. Sabe por que nós precisamos de sabedoria, amados? Sabe por que a Bíblia diz que a sabedoria é a coisa principal? Sabe por que nós perdemos muitas coisas na vida por falta de sabedoria? Porque a sabedoria desvenda tantos mistérios. Olha, que coisa interessante. Por que eu estou falando de sabedoria? Satanás pode pôr pessoas no seu caminho. Deus põe pessoas no seu caminho. E é uma prova de grande sabedoria
quando uma pessoa se alia a nós, quando uma pessoa se aproxima de nós, antes de estabelecermos um contato mais chegado, nós procuramos descobrir se essa pessoa foi trazida por Deus ou se foi mandada por Satanás. É preciso ter muito cuidado. Não é porque você é um crente que toda pessoa que vai vir se aproximar de você é enviada por Deus. Por isso, a Bíblia diz, cuidado, hein? A sabedoria é a coisa principal. No primeiro dia da conversão de Paulo, Deus tomou providências e pôs algumas pessoas no seu caminho. Atos 9. Me dá uma vontade, irmã Solange, de ficar falando só nisto, porque é bonito demais. Vamos ver. Quais foram as pessoas que Deus pôs no caminho de Paulo? Número 1. A Bíblia diz que Paulo chegou em Damasco e encontrou um crente. Eu já pensei muitas vezes como foi que aconteceu isto. Como é que um cidadão, sabendo que Saulo era o matador de crentes, abre sua casa para hospedar o matador? Para mim é um dos maiores mistérios da Bíblia. Como se chamava a pessoa que recebeu Saulo em sua casa, depois que ele aceitou a Jesus? Ananias. Ananias não foi o que Deus chamou para falar com ele, não? Foi? Não, eu estou perguntando o nome do dono da casa onde Paulo se hospedou. Não, não era Simão. Quem falou? Judas. Havia um crente lá em Damasco chamado Judas. Como eu já fiz tanta conjectura. O Judas é crente. A mulher do Judas, crente. Os filhos do Judas, crente. O Judas disse, olha, está vindo um peregrino aí e eu vou aceitá-lo. Eu não sei se Judas deixou Saulo ficar na casa dele porque era cego. Eu não sei se ocultou o nome, eu não sei. Eu sei que Deus trabalhou, eu não vou descobrir isso agora. Mas a verdade é que Deus preparou o coração de um homem para hospedar Judas, para hospedar Paulo. E Paulo ficou naquela casa. Foi a primeira pessoa que Deus pôs no caminho de Judas, um homem para hospedá-lo. Muita gente não fica na igreja porque aceita Jesus e não tem um coração de crente para hospedar espiritualmente aquela vida. Não estou falando de hospedar na sua casa, estou falando de hospedar no seu coração. Primeira providência de Deus. Já preparei um homem, o nome dele é Judas. Saulo vai ficar na casa dele. E Judas não deu trabalho. Agora imagina um vizinho de Judas, crente também, mas Judas, diz que tem gente aí na sua casa, se hospedaram, tem. Quem é o nome dele? Saulo. Como é que é o nome dele? Saulo. De onde ele está vindo? Irmão Judas, não será o matador? Olha, eu não sei se é matador. Eu sei que Deus põe no meu coração para receber. Você não tem pena da sua esposa? Rapaz, isso me vai... Você não tem pena dos seus filhos? As pessoas que Deus mandar para perto de você só serão bênção. Mas se Deus mandar. A segunda pessoa que Deus pôs no caminho de Saulo se chamava, agora sim, se chamava Ananias. Eu gosto de imaginar o drama que Ananias passou. Eu gosto. Ananias era um crente, e segundo tudo indica, era um crente já, né? De bom tempo de crente. Ananias, Prôncio, eu tenho notícia boa para ti, fala Deus, fala Deus. Qual é a notícia? Ananias, tu vais ser instrumento de milagre. Era o que eu mais queria, Minha velha, chegou o dia, minha velha, tu sabe que eu sonho há anos em Deus me usar para um milagre. Chegou a hora. Aleluia. Pois não, desculpa, Deus. Eu sou assim mesmo. O senhor sabe que eu sou assim. Ok. E como é? É o seguinte, tu vai na casa do irmão Judas. Vou, eu sei onde é, eu conheço. E lá tem um homem que aceitou a mim faz pouco tempo. E tu vais para orar por ele. Ele está cego e ele vai ser curado. Senhor, quando eu orar, ele vai ser curado? Vai. O senhor está falando sério? Quando eu orar, um cego vai ser curado? Vai. Negar. O homem é cego.
e vai ser curado. Eu não te disse que Deus ia me usar? As mulheres são muito espertas. E eu estou usando a palavra esperta no melhor sentido. Estou imaginando, mas faz sentido. A mulher disse assim, o meu velho, pergunta a Deus o nome. Curiosidade, custa nada. Não custa nada. Pergunta a Deus o nome do cego. Mas o que você está dizendo? Não, porque quando Jesus curou um cego, a gente sabe do nome dele, era Bartimeu. Pergunta o nome desse cego. Senhor, desculpa, dá para o senhor me dar o nome do cego? Ananias, com muito prazer. Saulo. Como? Saulo. Deus, o senhor não se amole comigo. Tem sobrenome? Tem. Qual é o sobrenome? De Tarso. Jesus, é o matador? É a fera? É o monstro? O senhor falou que ele está cego. Senhor Jesus, o senhor é Deus, eu não sou nada. O senhor não acha que isso é uma encenação dele? Isso não é uma manobra dele, se fez de cego e ele fala, eu estou vendo, está combalido, se vou ou não vou. Deus, eu já não quero ser usado para milagre, não. A minha imaginação está ajudando o irmão a pensar na importância. Amém? Minha velha, vou ou não vou? Porque é ele, é o matador. Mas Jesus, aí de novo ele diz, Nini, né? Nini, pergunta a Jesus, não, pede a Jesus um sinal. Porque se ele der um sinal, tu te apoia no sinal, porque o negócio está esquisito mesmo. Eu não quero ficar viúva. Senhor Jesus, o senhor ainda está aí? Estou, Ananias. Senhor Jesus, eu já sei quem é o cego. Agora, o senhor pode me dar um sinal de que ele está convertido mesmo? Porque Jesus, eu creio em ti eu creio, agora nele eu não creio não. Aí o Senhor diz assim, eu estou tendo como pano de fundo o que está escrito na Bíblia. Aí o Senhor diz assim, Ananias, ele está orando. Aí o coração deles bate. Monstros não oram. Matadores não oram. Inimigos de Deus não oram. Eu vou. Se ele está orando, eu vou. Tem certas coisas que aparecem na Bíblia e um dia a gente imagina por que elas estão na Bíblia. Segunda pessoa que Deus pôs no caminho de Saulo. Primeira? Segunda? Mas não era o suficiente. O papel de Ananias era hospedar, o papel de Judas era hospedar Saulo. O papel de Ananias era orar por ele para ser curado e ser batizado. Precisava agora de alguém para discipulá-lo. Se cada pessoa na igreja entender que tem um trabalho para fazer, e se ninguém ficar cobiçando o trabalho do outro e cuidar de fazer o seu, a igreja cresce e se desenvolve numa harmonia tremenda. Ananias não era um homem para hospedar Saulo, era um homem para orar por ele. Judas não era o homem para orar para Saulo ser curado, era o homem para hospedar. Deus tem para cada membro da igreja uma tarefa. A dificuldade que os pastores têm é que os membros da igreja têm dificuldade de entender a sua tarefa. A outra coisa que eu quero dizer é que nenhuma tarefa de Deus é grande ou pequena. É tão importante hospedar Saulo quanto orar por ele para ser curado. Quantos dizem amém? Está salvo? Está curado? Está batizado. Agora ele diz, agora é a vez de Barnabé. Aí trouxe um obreiro maduro para dar a mão a Barnabé. A história é muito linda, dá uma vontade da gente continuar. Mas, ok, mas estou continuando sim. Eu preciso tomar um minuto para dizer uma coisinha mais sobre esse assunto. Eu digo, pastor Renato. Claro, né? Pastor Adalto, não existe nenhum estrategista no universo que se compare a Deus. Deus tem táticas que nos espantam.
Alguma vez os irmãos leram em alguma carta de Paulo uma referência de Paulo ao traidor de Jesus? Encontraram? Nunca. Paulo nunca se referiu ao traidor de Jesus. Alguma vez os irmãos se lembram de Paulo ter feito comentários sobre Safira e o esposo dela, aqueles dois mentirosos? Alguma vez? Não. Pergunte por quê. Querem saber a resposta? Deus mandou 2 homens para se encontrarem com Paulo, para apagarem da memória de Paulo a lembrança do Judas perigoso, do Ananias mentiroso. E enquanto Paulo viveu, não se lembrou de Judas Iscariotes, lembrou do Judas que o hospedou. Enquanto Paulo viveu, ele não estava preocupado com Ananias que mentiu. Para ele, Ananias não é o mentiroso, Ananias é o que ora por enfermos e Jesus cura. Compreenderam? Estratégias de Deus. Agora, um homem que nos primeiros dias de fé tem no seu caminho Judas, que acreditou na conversão, Ananias, que no poder do Espírito orou e Jesus curou, e Barnabé, que foi o fiador. Por favor, querido, uma ilustração, pode ser? Muitíssimo obrigado. O senhor representa Paulo e eu não passo de um mini Barnabé. Ok, o senhor, aqui está Paulo, convertido, e tem mensagem de Deus, e ele vai com Barnabé assistir um culto. Aí quando entram os dois, vão entrando assim, e o povo, olha quem vem aí, misericórdia. Esconde o menino, o matador chegou, que é isso? Mas aquietaram-se, porque ele estava sendo conduzido por Barnabé. E ninguém acreditava em Paulo nos seus primeiros dias, mas acreditava em Barnabé. Se você que é um crente fiel der a mão a um novo convertido que ainda não está 100%, o povo vai aceitar por causa da sua fiança espiritual. Aí, vem aí atrás de mim. Ok. Ele chega e diz, pastor, irmão Barnabé, tudo bem, que alegria vê-lo. Quem é esse que está com o senhor? Seu irmão Saulo. Irmão quem? Saulo. Irmão? O que ele vê? O que ele está fazendo aqui? Não, é o seguinte, ele aceitou Jesus. De verdade? Ele está batizado com o Espírito Santo. Você escutou ele falar em línguas? E ele quer dar um testemunho. Olha, é o seguinte, uma situação difícil. Eu não acredito nele. Aí o Barnabé disse, você acredita em mim? Aí você acredita. Então, eu dou a minha palavra de que ele é um novo homem. Foi assim que Barnabé entrou. Se você nunca for levantado por Deus para ser um Paulo, pelo menos seja um Barnabé. Agora, uma coisa bonita, interessante na Bíblia, irmã Solange, muito interessante. Enquanto Saulo é chamado de Saulo, a Bíblia diz Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Mas na hora que o nome de Saulo passa para Paulo, a Bíblia diz assim, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Há um tempo em que os grandes homens de Deus serão apenas novos convertidos e eles serão o número 2 na lista. Mas quando chegar o tempo deles, meu irmão, não tenhas pressa. Não mudes de posição por tua própria vontade. Espera, se um dia Deus quiser ajeitar alguma coisa, é Deus que faz. Alguém gostaria de glorificar a Deus? Será que eu tomei tempo exagerado nisto? Não. Foi positivo? De que eu estou falando? É que se você se aproxima de pessoas fiéis, você vai ser o quê? Fiel. Em um minuto eu saio deste assunto só para ilustrar ainda mais. Paulo está aqui. Agora, o senhor é Paulo, né? Aí chega um irmão, diz, irmão Paulo, pai do senhor, irmão Paulo.
Olha o seguinte, eu sou antigo na fé, eu sou antigo, sou experimentar. E o que tem isso, meu irmão? É o seguinte, não confie em todo mundo, não. Tem gente falsa na igreja. Olha, tem muito Judas na igreja, irmão. Eu não quero saber dos falsos. Eu sei que Judas é gente boa porque me recebeu em casa. Glória a Deus. Olha, não confie em todo mundo, não, viu? Cuidado. Não acredite em todo mundo, não. Tem gente mentirosa nessa igreja. Tem. Qualquer hora dessa aparece o Ananias. Que Ananias? Mentiroso. Você se cala sua boca. Ananias foi quem orou por mim, eu fui curado. Ficou bem claro como Deus tem métodos para blindar a nossa mente e fazermos só glorificar o nome dele. Dá para dizer amém 3 vezes? Vamos para número 4, por favor. Leiam todos número 4. Não, é só para confirmar. Só para confirmar. Devemos... Atos 9, primeira pessoa, Judas. Segunda pessoa, Ananias. Terceira pessoa, número 5. Devemos, pode ler. O senhor sabe qual é o tema dos fuzileiros navais dos Estados Unidos? É só continuar a leitura. Continuem lendo. Semper fidelis. Sempre fiéis. Não devia ser somente o lema ou o tema dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Precisa ser o lema de todas as igrejas, de todos os crentes. Há um hino na harpa cristã que começa assim, sempre fiéis. Sempre fiéis. Ok, Deus está olhando dos céus à terra e segundo uma versão do Salmo 101, diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Número 6. Agora, irmãos, estejam preparados porque vem um pouquinho de chumbo grosso. Vamos lá, leiam, por favor. Não, dá para ler outra vez? Quando pastoreava a igreja nele, era governador, um dia o irmão chegou para conversar comigo e conversou, e ele disse, pastor, eu tenho um trauma, eu quero que o senhor ore por mim. Se eu for orar, meu filho, Deus tira traumas. Você pode relatar para mim? Posso. É o seguinte, o senhor separou meu pai para ser obreiro, mas eu tenho alguma coisa contra meu pai. Ih, rapaz, você pode contar? Posso. Deus vai. Ok. Ele disse, é o seguinte, eu era criança. Um dia, aqui no Rio de Janeiro, eu tomei um ônibus com meu pai. E nós passamos, aquela época em que os ônibus tinham catracas, né? A pessoa pagava ali, né? E o trocador se enganou. O meu pai deu uma nota, e o trocador se enganou com a nota e deu 10 vezes mais de troco do que eu havia dado. E o menino era curioso, o menino vê tudo, o menino viu aquela... E o pai... Aí ele disse, e eu disse para meu pai, ele deu troco demais. Aí meu pai disse assim, meu filho, é bênção. E ele disse, eu tenho um trauma do meu pai. Eu não consigo acreditar na fidelidade, na honestidade do meu pai. O senhor sabe que eu precisei te chamar o pai? Ele foi separado para ser obreiro, eu não sabia disso, era uma coisa muito particular. E chamei o pai, chamei o rapaz, e o pai pediu perdão, chorou, os dois se abraçaram. Quando terminou, o filho disse, pastor, se fala, meu filho, agora eu confio no meu pai, passou tudo. Um pequeno gesto de um pai pode manchar a sua reputação por toda a vida de um filho. Este não é o meu assunto? Estou falando de fidelidade.
Tem uma outra coisa que eu escrevi aqui. Eu escrevo, irmãos, porque tem pessoas que têm a mente e guardam tudo. O pastor Renato conta umas histórias para mim que eu fico, não é possível. Ele guarda data, guarda nome de pessoa, guarda nome de lugar. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu sou crente. O menino tem 7 anos, tem 8 anos, tem 9 anos. O seu pai está no volante, saem os dois aqui. Quando chega ali, o sinal está amarelo. Ainda existe sinal amarelo? Deixa eu ver. No Brasil tiraram, não foi? Tiraram, não foi? Ok. E o menino diz, pai, vai fechar o sinal. Aí o pai diz assim, não tem problema, meu filho, não tem guarda perto. Como é que nós queremos um filho fiel se não damos exemplo de fidelidade? Sabe por que esta nação tem traços de grandeza? É porque alguma coisa existe. O respeito à lei e às autoridades começa quando criança. O pai é dono de uma loja, o filho trabalha com ele na loja, o freguês chega e diz, qual é o preço disto? Ele diz, é tanto, que é o preço legítimo. Se o senhor não podia deixar por menos, aí sem necessidade ele diz, não, eu não posso deixar por menos porque eu comprei por tanto, uma margenzinha de 1% de lucro. E não é verdade, foi só para impressionar. O filho que trabalha com ele sabe que não foi aquele preço. O que é que vai nascendo no coração do filho? A seguinte mensagem, meu pai é infiel, meu pai é infiel, meu pai é infiel. Não haverá fidelidade aqui nestas cadeiras, se não houver fidelidade nas cadeiras de nossa casa. Não haverá fidelidade na casa de Deus, se a fidelidade não brotar primeiro na nossa própria casa. Aí a Bíblia diz, meus olhos estão procurando os fiéis da terra. Por quê? Porque eles vão estar comigo, vão estar ao meu lado, vão estar perto de mim, vão me fazer companhia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Tem alguma pessoa, pastor, com... Onde? Não, se tem alguma coisa escrita, eu não estou lendo nada. Quantos faltam? Faltam 10. Quando faltarem 5, o papel... Não vejo. Faça assim, tá bom? Muitíssimo obrigado. Eu lhe agradeço muitíssimo por isto. Muitíssimo. O pai ganhou. Ou recebeu o seu salário, ou ganhou de alguma forma. Reúne a família, diz, meus filhos, minha esposa, eu reuni aqui com vocês para nós darmos graças a Deus. Olha o que o pai ganhou. Aí diz, o pai ganhou tanto. Fiz um negócio, Deus abençoou. E ganhei $10.000. Aí o filho, vou ter agora como é que chama? O que o menino diz logo que vai ganhar? Isso, esse negócio aí. A filha disse, $10.000. Só que o menino é da escola dominical. Só que o menino tem professora fiel. Só que o menino já sabe o que quer dizer dízimo. E o pai acha que ele não sabe. E entre aquela reunião e o culto da noite, o pai resolve levar para a igreja o dízimo. E quando é à noite, ele põe o dízimo no envelope, estão indo, e o menino sempre, pai, esse envelope bonito está cheio, que é isso? É o dízimo, meu filho. Quanto é que tem aí? Deve ter $1.000, né, pai? O menino sabe fazer. Não, meu filho, é muito dinheiro. A igreja tem muito. A igreja não precisa de 1.000.
Estou levando 200. E como pouca gente nesta igreja dá 200 de dízimo, o meu dízimo vai até aparecer. O menino olha assim. E embora seja criança, o seu coração já pode receber uma mensagem de Satanás. Teu pai é infiel. A fidelidade não começa nesta casa. Ela começa na nossa e se consuma nesta. E se consolida nesta. E se multiplica nesta casa. Se eu tivesse começado por aqui, na quarta-feira, talvez eu estivesse falando para as cadeiras agora. Mas no sábado, agora não tem mais jeito. Jurência? Sim, papai. Apressa-te, minha filha, nós vamos para o culto. Carolina, anda depressa. Tomásio, corre, meu filho. Aí os três se aprontam. Só que os três se aprontam, a esposa talvez demore um pouquinho. E ele que falou para os filhos se aprontarem, não se aprontou. Aí vai demorando. E os meninos estão prontos. Porque o culto começa às 7 da noite. Quando dá 5 para 7, aí os meninos é que começam. Pai, 5 para 7, 5 para 7, 5 para 7. Não vamos? Meu filho, é o louvor. O que interessa mesmo é a pregação. Já desmoralizou o ritual da igreja. Já desmoralizou. Se a única coisa que é importante do culto é a pregação, e a pregação é certamente a mais importante, desqualificar o louvor já significa que aquela casa não é casa de adoradores. E as crianças se acostumam a isto e adquirem o hábito de não precisar chegar cedo. Às vezes é o contrário, às vezes é outra situação. Pai, vamos para a igreja, vamos. Não, eu já vou, a gente já vai. A oração... Tem oração de 7h30, nós vamos chegar às 7h30. Quando o pai diz, nós vamos chegar depois da oração, ele está dizendo, meu filho, oração não é importante. Ele pode ouvir 10 sermões na igreja sobre o valor da oração. Entram aqui e saem aqui, porque crianças não estão preparadas para entender sermões. Os sermões para as crianças têm o nome exemplo. Hein? Eu estou usando... Por que eu estou usando... Sim, obrigado. Por que eu estou usando estes exemplos? Porque o lar... Posso falar? Mas é forte. Posso falar? Estão preparados? Se alguém não quer ouvir, abre aí, meu irmão, para alguém sair, porque é forte. Posso falar? O lar. É bom repetir. O lar pode ser um laboratório de fidelidade ou um laboratório de infidelidade. E alguns obreiros infiéis que estão colaborando com o pastor em alguma igreja, eles não se tornaram infiéis quando se tornaram obreiros. Eles já vieram infiéis de casa. Porque a casa é um laboratório de fidelidade ou de infidelidade. Às vezes não é o momento em que há explosões mas eu compreendo que refletir sobre isto faz um bem tão grande. E o Espírito de Deus pode ajudar até a mudar situações. Amém. Muito bonito, amém. Número 7.
por favor. Eu tenho, segundo eu estou entendendo, 4 minutos e 17 segundos. Vamos lá. Número 7. Em questão de fidelidade, e aí não é só para criança, não. Em questão de fidelidade, exemplos produzem mais efeito que sermões. Se quiserem, isso não é nem tanto para anotar, isso é para guardar. Existem 3 assuntos na igreja que você pode fazer 10 estudos bíblicos e não produzir efeito. 20, pode fazer um congresso com aquele tema e não produzir nenhum efeito. Porque são 3 assuntos na igreja que não estão dependendo tanto de mensagens. E o pastor tem que pregar porque é obrigação. Posso falar os 3? Número 1, que adianta falar de amor se as pessoas sabem que eu tenho ódio? Que adianta falar de oração se eu não oro? Que adianta falar de fidelidade se eu não sou fiel? Então, pastores, preguem sobre todos os assuntos que houver na Bíblia. Agora, sobre esses 3, vivam mais que preguem. Porque o povo não está anotando versículos sobre a oração. O povo está olhando se o pastor está orando. O povo não está fazendo anotações de tópicos de esboço sobre amor. Eles estão olhando se o pastor vai providenciar uma bolsa família para aquele casal que está à beira da miséria. Mas eu queria terminar um pouquinho mais alegre, né? Porque está assim meio... Oh, Jesus. Bom, aqui nós terminamos, e tem a quarta parte, são 2 minutos, eu penso, 2:59, muito bem. E a quinta parte, eu estou vendo aqui, que vai, a última, eu ainda voltarei aqui. Ainda me suportam mais um horário? O amém, alguém estava orando aí e disse amém. Para terminar, número 5, leiam o título, por favor. A fidelidade nas diferentes áreas da vida do obreiro será o nosso último assunto. E se o Senhor permitir, se houver um tempinho, dentro rigorosamente do horário, na outra e última oportunidade eu falarei sobre recompensas para a fidelidade. Mas como as recompensas a gente pode ler, então estas a gente vai falar também. Vamos estar de pé, por favor. Em um momento desta noite, eu estava lembrando o que Tiago escreveu: não sejais apenas ouvintes. Que estas palavras não tenham sido uma teoria, mas que haja uma acolhida nos nossos corações. Quantos rapazes estão, quantas pessoas solteiras, aí entra moças também, quantas pessoas solteiras estão aqui nesta reunião agora? 1, 2, 3, com a mão levantada, solteiros. Os irmãos que são solteiros certamente se casarão amanhã, os homens serão pais, as irmãs serão mães. Mesmo que demore o irmão a casar-se e vir a ser um pai ou uma mãe, em nome de Jesus, guarde o que ouviu esta noite. Porque existem coisas que se fala hoje e não precisa repetir amanhã. Mas existem coisas que se fala hoje e amanhã serão tão fortes, tão importantes e tão necessárias quanto hoje. Põe a mão, se quiser, no seu coração, por favor. Eu não posso ensinar ninguém a orar. Só Jesus tem esse direito, já cumpriu esse direito. Mas eu lhe sugiro que você faça uma curta oração
pedindo a Deus que, ao olhar para esta igreja, encontre em você um coração fiel. Oremos. Te agradecemos pelo privilégio de podermos estar na tua casa ouvindo tua palavra, tal como ela é. Senhor, eu não vim trazer atalhos, eu vim falar do caminho. Eu não vim esta noite, Senhor, ministrar sobre restos. Eu estou ministrando sobre a comida principal. Eu não vim falar esta noite sobre moedinhas perdidas. Estou falando sobre os grandes tesouros que não se podem perder. Que cada um de nós seja achado fiel.